Ah, meu, que mané vacina? Tem nada a ver isso aí. Vacina causa autismo. Você acha que eu vou vacinar meus filhos? Eles colocam mercúrio naquele negócio ali. Nossos avós nunca tomaram vacina e estão tudo bem. Ai, doutor, pelo amor de Deus, quando é que sai a vacina do Covid? Pelo amor de Deus! É, parece que agora o jogo virou, né? Hoje nós vamos finalmente falar das tão esperadas e desejadas vacinas. A esperança da humanidade. Aquilo que vai fazer a gente voltar ao mundo que era antes da Covid. Só que não. Eu não quero ser um estraga-prazer, mas eu quero passar uma visão bem racional e realista para vocês do que é uma vacina, de como é a produção de uma vacina e realmente o que nos espera, ou quanto tempo falta até a gente chegar a uma vacina que possa resolver esse problema de uma vez por todas. Bom, antes de mais nada, para vocês entenderem como é que uma vacina funciona, vocês têm que entender como é que o nosso sistema imunológico funciona. Toda vez que nós somos atacados por um invasor, seja uma bactéria, um vírus ou um fungo, né, a nossa linha de defesa são os glóbulos brancos. Só que aí a gente está colocando um monte de célula diferente no mesmo balaio de gato. No primeiro momento, como se fosse uma guerra, agora imagina que é uma guerra contra uma raça alienígena, porque teu corpo nunca viu aquele bicho, um bicho estranho, né? Eles vão mandar para cima deles os nossos soldados, a nossa infantaria, os caras que vão pegar no fuzil e sair para dar tiro lá. Conforme a guerra avança e você começa a ter baixa dos dois lados, esses soldados vão pegar esses corpos dos alienígenas e levar para o quartel-general, que no nosso corpo são as ínguas, os linfonodos que a gente tem no nosso organismo. Lá no quartel-general, eles vão fazer como se fosse uma autópsia no corpo desses alienígenas para poder descobrir alguns pontos chaves, alguns lugares que são o ponto fraco desses invasores. E daí vão produzir a arma perfeita, como se fosse um míssil teleguiado feito para grudar exatamente nesses pontos fracos e pedirem que esses invasores consigam se movimentar, paralisar eles, para que daí sim a infantaria possa ir lá e com um tiro dar cabo deles. Bem, essa arma perfeita, esse míssil teleguiado, são os famosos anticorpos, que não são uma célula, eles são uma proteína, são um tiro que gruda no bicho para que o nosso corpo possa destruir esse bicho. Ok, entenda que eles são, como eu disse, extremamente específicos. Né? O anticorpo que serve para uma bactéria não costuma servir para outra bactéria, só se elas forem um pouquinho parecidas, mas depois a gente entra nisso. Mas a questão é, toda vez que você acabou de sarar de uma doença, teu corpo fala, isso aqui pode acontecer de novo. Então ele produziu milhares, bilhões desses tiros, desses anticorpos. Ele não vai pegar tudo isso aí e começar a destruir. Ele fala, deixa isso aí rodando, patrulhando o sangue, para caso algum desses bichos voltem, já tem anticorpo aí para grudar nele e não deixar nem a guerra começar de novo. Matar essa guerra no berço. E é o que acontece com a maioria das doenças que nós pegamos ao longo da vida. Teu corpo, macaco velho, vai falar, quer saber de uma coisa? Deixa alguns anticorpos no sangue rodando aí, para caso se algum desses bichos voltar a aparecer, a gente nem deixa eles começar a se multiplicar. É por isso que depois que você pega qualquer doença, como está acontecendo agora na Covid, você vai fazer um exame de sorologia, você consegue dosar esses anticorpos. Por quanto tempo? Bem, geralmente o ideal seria pela vida toda, mas as doenças não são todas iguais, então não é assim que as coisas funcionam. Mas esse é o ideal. Toda vacina vai tentar simular um ataque. É como se ela estivesse treinando os soldados do seu corpo a lutar com aquele bicho antes que o bicho entre no seu corpo. Então é óbvio que uma vacina vai ser mais ou menos efetiva conforme ela torna esse exercício mais real. Quanto mais próximo de uma infecção de verdade a vacina é, mais ela consegue criar imunidade, defesa. Quanto mais distante, quanto mais fraquinha, vamos dizer entre aspas, ela é, mais fraca vai ser a resposta. Então aqui a gente pode falar que as vacinas têm estratégias diferentes, jeitos diferentes de tentar enganar o teu corpo que ele está sendo atacado, mas não está na verdade. Uma das maneiras mais práticas de fazer isso é pegar o bicho e dar umas porradas nele, deixar ele tordoado, besta, e botar ele dentro do seu corpo.
entendeu? Seria mais ou menos como pegar um bando desses bichos, dar um monte de porrada, jogar lá dentro, como se eles estivessem balangando, para o soldado já ir para cima, matar, arrancar pedaço e começar todo aquele processo que eu falei. Isso são as vacinas de vírus ou de bactérias atenuadas que a gente ouve falar. Ou seja, é o vírus ou a bactéria viva, porém meio besta, atordoado. Costumam causar uma reação muito próxima da infecção original. Parece a infecção, é como se quando você toma uma vacina dessa você tivesse uma infecçãozinha. Em compensação, por ser uma infecçãozinha, ela costuma causar uma resposta muito próxima da infecção original. Bem, então qual que é o problema com essa estratégia? É que se o hospedeiro, né, a pessoa que toma a vacina, tiver com a imunidade baixa, mesmo um invasor atenuado pode causar uma doença grave. Então, quando você dá essa vacina para milhares, milhões de pessoas, sempre vai ter aquelas, né, extremos de idade, crianças e idosos, ou pessoas que têm outras doenças, como o HIV, entendeu? Que se tomarem essa vacina, pode desenvolver a doença completa. E daí, meu querido, a emenda saiu pior que o soneto. É uma boa estratégia, mas quando você vai fazer vacinação em massa, você tem que tomar um certo cuidado com ela. Qual que seria outra estratégia? Bem, a outra estratégia é você mandar o bicho morto logo, já de cara, entendeu? Você jogar alguns cadáveres dentro do seu corpo, para daí os soldados olhar e falar: o que é isso aqui? Ah, não sei, vamos levar para o quartel-general. E começar aquele processo de desmanche que eu falei, entendeu? É uma estratégia mais segura, o bicho está morto. Em compensação, como eu falei antes, costuma causar uma reação menor. Pode acontecer do seu sistema imune também, se você tiver com a imunidade baixa, passar a olhar para o cadáver e falar: isso aqui não presta para nada, isso aqui já está morto, e não causar a resposta que deveria. Então, vacina de vírus inativado ou de bactérias inativadas, mortas, elas podem não causar a reação de gerar anticorpos em todas as pessoas. Então, a vacina que você der para milhares ou milhões de pessoas, 90%, 80% é que vão responder e vão criar anticorpos. Como eu disse, cada estratégia tem sua vantagem e desvantagem. E a última estratégia seria a mais segura de todas. É aquela que eu não mando nem mais o cadáver para dentro da pessoa, eu mando os pedaços dele. Eu pego o vírus, a bactéria, explodo ele, pego aquelas proteínas ou coisas que eu sei que são importantes, injeto aquilo no organismo da pessoa e espero que o sistema imune faça alguma coisa com aquilo, faça os anticorpos. Como muitas das vezes só uns pedacinhos, só as proteínas não são o suficiente para gerar uma resposta, para fazer que seus soldados falem: o que é isso aqui? Eles costumam injetar essas vacinas junto com alguma substância irritante, uma coisa que inflama o local da vacina, para fazer que seus glóbulos brancos sejam obrigados a ir lá para ver o que está acontecendo. É como se eu jogasse uns pedaços lá, umas pernas nos braços e desse uns tiros para cima para os soldados terem que ir lá averiguar o que está acontecendo. Mais uma vez, é uma vacina mais segura do que as outras duas, entendeu? Mesmo pessoas que têm imunidade baixa podem tomar elas com tranquilidade, mas muitas das vezes elas não geram resposta e é o tipo de vacina que a pessoa vai ter que tomar às vezes 2, 3 doses para começar a criar anticorpos contra o bicho que eu estou tentando imunizar ele. E essas são as únicas estratégias que existem? Não. Tem diversas coisas no meio do caminho, inclusive algumas coisas novas que nunca foram tentadas na história da humanidade e que estão sendo criadas aí para a Covid. Agora, como é que isso se aplica com essa situação toda da Covid? Bem, em primeiro lugar, quando uma empresa quer lançar uma vacina, a primeira coisa que ela tem que fazer é escolher, como eu falei, uma dessas estratégias. Que tipo de vacina que ela vai ter que fazer? E depois ela tem que passar por várias fases de testes e de segurança para poder chegar no mercado final e ser usada nas pessoas. Para vocês terem uma ideia, de cada 100 vacinas que começam a ser produzidas, somente 6 delas é que chegam no mercado. E todas elas, mesmo essas outras 94 que não deram certo, custam milhões de dólares para desenvolver. Entendam? A gente está falando muito de vacina nesse momento, você está ouvindo falar de vacina de fase 3, fase 4, coisa que valha. Calma, porque isso não quer dizer que uma vacina chegou na fase 3 que ela vai para a fase 4. Muita vacina, nada para morrer na praia. Então, hoje, no mundo já tem em torno de 140, 130 vacinas contra a Covid sendo produzidas. Isso é ótimo. Se a gente tem 130, provavelmente 6 delas vão chegar no mercado. A pergunta é quais vão chegar e
como elas são. Para a coisa ficar mais didática, vamos pegar uma vacina como exemplo, para vocês entenderem o que está acontecendo. Vamos pegar a famosa vacina de Oxford, que está sendo testada aqui no Brasil, né? Que o pessoal fala, vacina inglesa. Ela é, da verdade, de uma empresa chamada AstraZeneca, entendeu? Que estava fazendo essa vacina em parceria com a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Para o bem da verdade, essa vacina já estava sendo feita para outro bicho, tá? Para um primo do Covid. E quando a Covid começou, ela já estava meio andada. Então o pessoal olhou e falou, pera um pouquinho, essa vacina aqui a gente estava fazendo para o priminho do Covid. Se a gente parar de fazer para o priminho e começar a fazer para a Covid, o caminho já está meio andado. E foi o que eles fizeram. E qual que é a estratégia dessa vacina? É uma estratégia até bem elaborada. Eles pegaram um vírus de macaco, que causa um resfriado em macaco chamado adenovírus. Tiraram o miolo dele, tiraram o DNA dele e colocaram o RNA do coronavírus. E é esse bicho, esse Frankenstein feito de corpinho de adenovírus de macaco, com miolo de coronavírus, que eles estão injetando nas pessoas. E essa estratégia vale como se fosse um vírus atenuado, aquela coisa que eu falei de bater no vírus porque ele está meio bobão. Lembrando, vírus atenuado causa uma doençazinha, mas tem uma boa resposta. Ok? Ok. Perfeito. Eu fiz a estratégia, eu já sei o que eu quero fazer. Qual que é a primeira fase? A primeira fase é eu pegar essa vacina, que eu não sei muito bem o que vai dar, e injetar em alguns bravos voluntários. Quantos? 70, 100, 200. Esses caras são aqueles caras malucos mesmo, precisando muito de grana, que vai receber um dinheirinho para tomar a vacina, e dos quais você pode ter reações gravíssimas. Né? Você não sabe o que aquela vacina vai causar. Você acabou de fazer um Frankenstein de laboratório e está injetando em uma pessoa. Então essa primeira fase é o que a gente chama de fase de segurança. Você injeta a vacina em poucas pessoas e observa eles por um certo tempo para ver se vai ter alguma reação. Num mundo normal, numa situação normal, quando a gente está falando de uma doença que não é essa pandemia toda, essa fase varia muito, mas ela pode durar um bom tempo, 6 meses, 1 ano, porque tem muitas reações que são tardias. Mas a grosso modo, depois de alguns meses, você já consegue saber se a sua vacina causa grandes reações ou não. Ok? A vacina de Oxford já tinha passado basicamente dessa fase 1. Daí você vai para a fase 2, que seria ampliar um pouquinho esse processo e dar ela para mais pessoas, ver se ela causa realmente alguma outra reação, grupos de 700, 800 pessoas, e testar um pouco mais da questão da segurança dela. Ok, vacina de Oxford já passou da fase 2. Fase 3, que é mais ou menos onde ela está agora, é a fase onde você vai dar para um grupo grande de pessoas, 10 mil, 20 mil pessoas, e você vai testar, fazendo exame de sangue, se elas estão produzindo os famosos anticorpos ou não. Ou seja, nas outras fases eu percebi que ela é segura, e agora eu só quero saber se ela faz os malditos anticorpos ou não, senão não adianta de nada. Então eu vou dar para facilidade 10 mil pessoas, depois de 1 mês, 2 meses eu vou testar, fazer exame de sangue nessas pessoas para ver quanto desses 10 mil fizeram anticorpos. Se os 10 mil fizeram anticorpos, maravilha. Se 9 mil fez, ok. Se 8 mil fez, tá valendo. Se, 5 mil fizeram, não é uma vacina tão boa assim. E a Oxford? Ela não foi uma vacina tão boa assim. O que eles perceberam foi que não foi uma parcela muito grande das pessoas que tomaram ela que produziram anticorpos. O que faz? Joga no lixo? Não. Pode ser que você precise de uma segunda dose para ter uma boa resposta. E foi o que eles fizeram. Testaram dando uma segunda dose. E daí sim, com 2 doses, eles perceberam que uma grande parcela das pessoas que receberam essa vacina começaram a produzir anticorpos. Ok? Então esse dado é importante para essa vacina em específico. Ela produz anticorpos, ela é eficaz, foi uma coisa que apareceu em tudo quanto é jornal por aí, revista, oh meu Deus, a vacina de Oxford é eficaz. O que eles esqueceram de falar que é com 2 doses. Mas espera lá, Adriano, você disse para mim que vacina de vírus atenuado é aquela que costuma causar a maior resposta, porque parece infecção de verdade. E essa aí está falando que precisou de 2 doses? Para você ver que nem tudo é uma ciência exata nessa situação. Parte do sistema imunológico a gente conhece muito pouco, a gente conhece só a casquinha. A gente está aprendendo muito conforme a gente está avançando. E o Covid está ensinando muito pra gente. Apesar de ser uma vacina que deveria causar a maior resposta, parece que o Covid não é muito bom para fazer o nosso corpo produzir anticorpos para ele. E mesmo o melhor tipo de vacina precisou de 2 doses.
Mas ela é uma vacina segura? Sim, pelo menos nas primeiras fases de teste, que foram feitas fora do Brasil, não causaram grandes reações. Em compensação, causaram reações em praticamente todo mundo. Lembre-se, ela causa uma doençazinha. A maioria dos usuários tiveram febre, dores no corpo, tiveram uma gripezinha, foram atacados pelo adenovírus. Então é bom vocês entenderem que apesar de ela não ter efeitos colaterais graves registrados até agora, ela tem sim vários efeitos. Um outro dado importante, por que vieram testar justamente aqui no Brasil? Por que não testaram lá em Londres ou na Escócia? Bem, eu estou criando um escudo à prova de balas. Onde é que eu vou testar isso? No meio de Londres ou numa zona de guerra? Bem, e para a Covid, nós, o Brasil, somos a melhor zona de guerra que existe. Uma pessoa que for vacinada aqui no Brasil vai ser exposta constantemente a várias pessoas contaminadas. Então a melhor maneira de descobrir se a vacina é efetiva ou não é deixando essas pessoas vacinadas no meio do lugar onde está cheio de casos de Covid. Porque assim, se a maioria das pessoas que tomaram a vacina não pegaram, é porque a vacina realmente é boa. E é por isso que essa vacina e outras estão sendo testadas aqui e vai vir mais. Porque nós somos, nesse momento, talvez, a maior zona de guerra em relação ao Covid. Mas e aí, Adriano? Quando é que eu posso tomar essa vacina? Aplica em mim agora, aplica em mim agora. Calma, pequeno gafanhoto. Ainda existem algumas fases para ser feitas. A fase 4 é a fase onde vai ampliar essa situação. E se na fase 3 eu estou querendo saber se a pessoa faz anticorpo ou não, a fase 4 é realmente a fase de teste de campo, onde eu vou começar a vacinar as pessoas no meio da população e acompanhá-las por um período para ver se elas pegaram a Covid ou não, que é aquilo que eu estava falando. Pois bem, nós estamos entrando em Oxford agora na fase 4. Só que ninguém vai pegar uma vacina e começar a fase 4 vacinando milhões de pessoas. Porque existe sempre aquela chance de ter um efeito colateral que eu não percebi, porque ele acontece em 1 a cada 100 mil casos. Como eu não dei ainda para 100 mil pessoas, eu dei só para 10 mil, eu ainda não encontrei. Pode ter aquele efeito colateral que aparece em 1 a cada 500 mil casos. Tem aquele efeito colateral que pode aparecer de 1 em 1 milhão. Então toda vacina que está sendo posta no mercado, ainda mais numa situação de correria como está sendo essa, nunca vai ser colocada para todo mundo. Eles vão fazer primeiro para um grupo pequeno de 500 mil pessoas, se esse grupo não apresentar nada, depois para um grupo maior, talvez de 1 milhão de pessoas, e assim vai, sempre assim, camada por camada. Essa vacina e todas as outras provavelmente vão obedecer esse caminho de segurança, não tem jeito, tá? Vocês devem ter lido por aí também que o Brasil já encomendou 100 milhões de doses dessa vacina. Puta, tesão, ótimo. Só que é por isso que eu disse que esse vídeo às vezes é um balde de água fria. Não só vai ter que esperar fazer a vacinação dos primeiros 100 mil, para depois a vacinação dos outros 500 mil, para depois a vacinação do primeiro milhão, o que pode levar um período aí de semanas ou até de meses entre um grupo e outro, como essa vacina, como eu estava falando, até que se prova o contrário, precisa de 2 doses. Pode ser até que ela precise de 3. Então, 100 milhões de doses dá para 50 milhões de pessoas. Então, meus queridos, a vacina que está mais avançada no mundo hoje não vai resolver o problema da Covid ainda esse ano. Mas e as outras? Eu li essa semana que a vacina russa já está na fase 8. Eu li também que tem a vacina chinesa que é de um jeito, que a americana que é de outro. Calma, como eu disse, essa, a de Oxford, é a mais avançada. Todas as outras estão em uma fase ou outra. O que está acontecendo também, como é uma situação de pandemia, é que eles estão comprimindo as fases. E muitas das vezes, uma vacina está sendo feita a fase 1 e a fase 2 junto, ou a fase 3 e a fase 4 junto. Mesmo assim, nenhuma vacina, nenhuma dessas, talvez a russa, porque os russos não têm muito pudor em tacar coisa na sua própria população, né? Nenhuma dessas vacinas vai ser aplicada em milhões de pessoas logo de cara, tá? Falando um minutinho da vacina russa, ela está sendo até acusada de ser uma espionagem industrial, porque ela tem muita coisa parecida das outras vacinas que vieram antes dela, e teve um erro de tradução aí de alguns veículos que foram falar dela nesse momento, de alguns jornais, tá? Ela não vai ser pronta, não vai estar pronta em agosto. Em agosto ela vai estar pronta para começar a fase 3.
Então, gente, se eu for pegar esse vídeo aqui para falar de todas as vacinas que estão em testes e quais são as estratégias, esse vídeo vai ter 2 horas, tá? Então, passando rapidamente por algumas mais importantes, a vacina da Sinovac, a empresa chinesa que está sendo testada junto com o governo do estado de São Paulo, ela também é uma vacina de vírus atenuado, é uma outra estratégia, também está bem avançada nos seus testes, está indo para a fase 3 agora, e provavelmente ela vai ser usada principalmente em profissionais de saúde. Afinal de contas, nós, profissionais de saúde, somos aqueles que mais somos expostos ao vírus. Você quer testar uma população que tem risco de pegar, é a gente. E é por isso que está sendo feito isso. Tá? Das vacinas americanas, daquelas que o Trump já comprou praticamente toda a produção inicial, elas têm um detalhezinho. Elas são uma estratégia, como eu falei, nunca tentada antes na história da humanidade. Elas são uma vacina genética. Para tentar não ser muito técnico, o que ela faz é ela injeta o DNA do vírus no teu corpo e faz as suas células produzirem pedaços de vírus. Eles não injetam os pedaços de vírus em você, fazem a você mesmo fazer pedaços de vírus. E esperam que com isso o teu corpo olhe para aquilo e fale: o que é essas coisas aqui? Nossa, nunca vi isso aqui, vou fazer um anticorpo contra isso. Na teoria, se isso funcionar, você vai produzir uma grande quantidade de proteínas ou de pedaços do vírus, entendeu? Ao ponto de você ter uma boa resposta imunológica, de você fazer bastante anticorpo, com risco zero de ter infecção, porque você nunca foi infectado por pedaço nenhum do vírus. Quem está fazendo aquelas proteínas é você mesmo. Se isso funcionar, gente, vai ser uma maravilha. Até porque ela é uma vacina que é como se fosse um Lego. Apareceu um outro vírus, aí o Corona 3, a Covid-34. Você vai lá e tira o DNA, muda o negócio, injeta na pessoa, em 1 mês essa vacina está pronta. Então, se essa estratégia funcionar, ela vai revolucionar realmente a história das vacinas no mundo. Mas, como eu disse, nunca foi testado. Então, o Trump e os Estados Unidos, e outros países também, estão investindo bilhões numa aposta ousada, que, se der certo, vai render muito dinheiro. E quem sabe vai render também a nossa paz de espírito. Tem mais um detalhezinho que eu até estava com medo de colocar isso para vocês, mas pro bem da verdade eu tenho que falar. Você estar vacinado não quer dizer que você não está passando a doença. Pode parecer um contrassenso, mas isso você consegue entender. Muitas das vezes, quando você é vacinado e começa a produzir anticorpos, até você conseguir matar o vírus que está entrando no seu corpo com os anticorpos que você já tem, o vírus consegue se multiplicar e passar para outras pessoas. Isso já era verdade em algumas outras vacinas e algumas outras doenças. Se vocês sabem muito bem, a vacina da Sabin, a gotinha, né, ela é utilizada ainda largamente no mundo pelo fato de que ela protege a criança que está tomando a gotinha, mas ao mesmo tempo a criança ela caga anticorpos, entendeu? E esses anticorpos que saem nas fezes dela matam o vírus no esgoto e protegem outras crianças que não tomaram a vacina. Por isso que ela é importante. Existe uma outra vacina, que é feita não com um vírus atenuado como é o da Sabin, mas com um vírus inativado, um vírus morto, que é injetável. E essa vacina tem esse problema. A criança que toma essa vacina pode não desenvolver a polio, mas se ela tiver com o vírus da polio dentro dela, ela pode estar passando a polio, porque ela caga vírus. Isso vai para o esgoto e pode passar para outras crianças. Isso também é verdade na Covid. De novo, a vacina de Oxford já foi mostrada que, apesar de ela proteger bem as pessoas e fazer que as pessoas produzam grande quantidade de anticorpos, esses anticorpos não estão presentes na via aérea das pessoas, e sim no sangue. Então o vírus pode se multiplicar na garganta por um bom tempo antes dos anticorpos matarem ele. Ou seja, são vacinas que conseguem impedir que você pegue a doença, mas não que você passe a doença. Tá entendendo como o problema é um pouquinho mais complexo do que a gente estava falando? É o tipo de coisa que, se não for 90% das pessoas vacinadas, a doença continua passando. A pandemia continua, mesmo com a vacina. Mas que é isso, Adriano? Você veio aqui então só para jogar a gente para baixo, para ser pessimista, para estragar tudo? Não, calma. A ideia desse vídeo aqui é orientar vocês, passar um pouco mais de substrato para quando vocês lerem uma matéria ou verem um outro vídeo, conseguirem entender um pouquinho melhor sobre o que as pessoas estão falando. Na regra geral, gente, independente do que está saindo na mídia, de que vacina tal está na fase 6, que vacina tal já está pronta para produção,
nenhuma vacina vai estar pronta em larga escala para, nesse ano, vacinar pessoas o suficiente em qualquer país do mundo para evitar a pandemia naquele país. Até que se prove o contrário. A gente vai ter aí, talvez, dessa corrida de 100 e poucas vacinas, algumas campeãs, espero que sejam várias, porque cada vacina pode ser boa num aspecto e ruim em outro. Pode ser que apareça uma vacina aí que impeça você de passar a doença, só que para isso precisa de 3 doses. Pode aparecer uma outra vacina que não precisa de 3 doses, uma dose apenas, e que ela consiga imunizar 70% das pessoas, ok? Entendeu? Só que ela custa $100 a dose, não é todo mundo que vai poder comprar. Isso eu estou falando em termos de país, né? E pode aparecer uma terceira vacina que seja um spray nasal. Nossa, maravilhosa, só que ela imuniza só 40% das pessoas. É uma vacina boa, por exemplo, para dar para crianças. Afinal de contas, a criança não gosta de ficar tomando picada. E elas já pegam um pouco a doença. E se você usar essa vacina na maioria das crianças de um país, você pode conseguir fazer que elas voltem para a escola, por exemplo. Ou seja, talvez nós tenhamos um tipo de vacina para cada grupo de pessoa. Mas tem um outro detalhe que é mais importante, gente. É vocês entenderem que a vacina vai ser mais ou menos eficaz conforme tiver o coeficiente de transmissão da Covid. Deixa eu explicar isso mais ou menos. Sarampo. Sarampo é uma doença extremamente contagiosa. Se eu tossir nessa sala e meu filho entrar aqui amanhã, ele pega sarampo. Uma pessoa com sarampo passa para outras 15, para outras 18. Uma doença extremamente contagiosa. Quantas pessoas numa população têm que estar vacinadas para eu erradicar o sarampo? 90, 95%. Eu preciso de muita gente vacinada para conseguir erradicar uma doença que é tão transmissível assim. Vamos para o outro extremo, a gripe. A gripe uma pessoa passa para 1,5, para 2 pessoas no máximo. Uma doença que, por incrível que pareça, não é tão contagiosa assim. Quantos por cento das pessoas têm que ser vacinadas para a gripe parar de circular numa população? 30%. Perceberam a diferença? E daí é bom vocês entenderem que a Covid, que tem um coeficiente natural de 3, tem esse coeficiente alterado conforme o hábito da população. O que quer dizer isso? Explico. Se uma população tiver saindo todo mundo na rua, correndo, todo mundo sem máscara, vida que segue, esse 3 pode aumentar para 5, para 6, para 8, ainda mais porque em ambientes fechados, com ar-condicionado, né, como um restaurante, como uma academia, como um escritório, entendeu? A doença se espalha mais. Então, na média, o coeficiente aumenta. Então, quer dizer que se a gente todo mundo sai a vacina amanhã e todo mundo sai para a rua, pode ser que a gente precise de 80% das pessoas vacinadas para a coisa resolver. Agora, se tiver todo mundo ainda seguindo as regras de uso de máscaras, principalmente o uso de máscaras, distanciamento social, pode ser que com 30%, 40% a gente consiga esfriar o processo ao ponto da pandemia zerar, sumir. E talvez ela volte só ano que vem, quando a vacina já estiver mais avançada. Então, é importante entender que se a vacina sair amanhã, não é hora de sair para a rua comemorar com champanhe. É hora de seguir o que a gente está fazendo até agora, aquilo que está salvando vidas, e entender que nessa guerra não vai ter bala de prata. Nessa guerra a gente vai ter várias vitórias e vai ser o acúmulo de vitórias que vai levar ao fim da guerra. Todo mundo junto, todo mundo de mão dada, fazendo o que é certo, fazendo sacrifícios. Eu sei que todos vocês já fizeram vários sacrifícios, inclusive o de enterrar alguém que vocês amam. Mas a guerra ainda não acabou. Se fosse a Segunda Guerra, Churchill estaria no rádio dizendo para vocês que a gente precisa de um pouco mais de esforço para vencer esse inimigo terrível que é o nazismo. Pois, longe de mim me comparar com Churchill, mas eu digo mesmo, eu sei que vocês já perderam muita coisa, eu sei que vocês já sacrificaram muita coisa, mas não está na hora de esmorecer, não está na hora de abandonar, não está na hora de largar a mão. Está na hora de seguir firme e segurar até que as vacinas consigam mudar esse cenário. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã, mas elas vão fazer isso. Tá certo, gente? Um abraço.